Você se arrepende de ter vindo pro Canadá? Nossa, já começa assim? Pá! O Canadá precisa de imigrantes. Exatamente. A economia do Canadá precisa de imigrantes. Uma pessoa que fala isso, ela não compreende de como que funciona o processo de imigração. Ah, porque é isso que eu fazia no Brasil. Ah, eu não tô disposto a trabalhar no entry level. Aí, meu amigo, você vai pedalar? Então, por isso até, inclusive, que teve esse freio na chegada imigração. de pessoas. Se você quiser copiar a história de outras pessoas, por si só você já tá escolhendo um caminho difícil. A vida tá difícil no Brasil, a pessoa no Canadá, a vida tá difícil aqui, vai pra Europa, a vida tá difícil aqui, Portugal, tá difícil. E hoje você vive o que você planejou há 6 anos atrás? Seis anos de Canadá, meu Deus, quase uma vida já. E o que mudou? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou na nossa vida. O que será que a gente pensa do Canadá hoje? Será que a gente pensa as mesmas coisas? Será? Pois é, Não é sei. sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. Será que a gente viria pro Canadá sabendo o que a gente conhece hoje? Se você quiser saber a resposta dessa pergunta, você vai ter que assistir esse vídeo até o Isso final. aí. Apresento vocês, Lúcia Guder. Olá, pessoal. No Canadá Mais Que o Sonho. Somos amigos desde 2018. 2018. Começamos virtualmente, ainda os dois no Brasil, né? Nós Exato. três, né? Nós quatro no Brasil. Exatamente. Todos nós estávamos no Brasil. A gente Isso. acabou se conhecendo por causa do Instagram. Por né? causa do Instagram, do E- Projeto Canadá. Exato. E desde então, a gente imigrou em 2019 pra cá. 2019 chegamos aqui. 2021 nos conhecemos pessoalmente. Pessoalmente, verdade. E Depois de desde 2 então, anos. Olha, exatamente. meu Deus. E olha Muita só, coisa mudou. 6 anos. 6 anos já se passaram. E aí, Bruna? Sua vida mudou? Muita coisa mudou. Bora lá, a gente fez algumas perguntinhas, montamos umas perguntinhas aí pra gente conversar um pouco. Você se arrepende de ter vindo pro Canadá? Nossa, já começa assim? Pá! Pois é, eu acho que essa pergunta é muito comum da gente ouvir, principalmente, imagina, quem tá aqui há 10, 15 anos, né? Muita coisa mudou. Se pra gente mudou em 6, imagina pra quem tá aqui há mais tempo, né? Exatamente. E é muito difícil dizer você se arrepende, né? Porque a gente não sabe como teria sido a nossa vida se tivéssemos ficado no Brasil. No Brasil, exato. Né? De acordo com as minhas expectativas em relação à vida no Canadá, com toda certeza eu não me arrependo. A minha vida, ela realmente hoje é muito melhor do que a vida que um dia... Você poderia ter planejado no Brasil. Exatamente. Então o Canadá me ofereceu inúmeras oportunidades e eu abracei todas elas. E com isso, hoje, felizmente, a minha vida é muito melhor do que a Lúcia lá de 2018, quando a gente conversava, que eu poderia imaginar. A Lúcia que chegou aqui em 2019 imaginava um Canadá, imaginava um futuro no Canadá, mas felizmente a minha vida aqui, ela me surpreendeu positivamente e hoje eu tenho uma realidade infinitamente melhor e eu não me arrependo. Pois é. Não me arrependo. Eu acho que também o Canadá trouxe pra gente uma oportunidade de mudança de vida mediante a realidade que a gente tinha no Brasil, né? De várias áreas da nossa vida, tanto familiar como profissional. Nunca imaginei que eu poderia um dia ser empreendedora, poderíamos ter a nossa empresa, né? No Brasil, isso... Acho que o empreendedor no Brasil é muito surrado, né? Exato. E aqui, a gente ter tido essa oportunidade, né? Num curto período de tempo, né? Tanto de coisas que nós fizemos. Não voltaria, não me arrependo. É aqui que... Acho que foi aqui que Deus falou assim, olha, eu quero vocês lá. Foi providencial. Foi providencial, exatamente. Porque no Brasil, talvez ele não tenha visto que a nossa vida seria tão próspera, vamos dizer assim, ou iria andar em passos largos como tem sido aqui. E eu até deixo essa reflexão para quem está nos assistindo. Muitas vezes a gente, quando estamos no Brasil, a gente tem uma visão em relação ao Canadá, do futuro que nós teremos aqui, só que quando você chega no país, você consegue desenvolver o seu plano, às vezes as oportunidades, elas vão te apresentar uma nova perspectiva. Aí cabe você abraçar essa oportunidade ou não. Se porventura você abraçar, quem sabe não seja assim como nós. E é aquilo que sempre eu e o Joel falamos, é respeitar o processo. Sim. Respeitar todo o processo do seu plano Canadá, né? Nós viemos no mesmo ano, na mesma época, com o mesmo plano Canadá de migrar através do college, mas nós tivemos caminhos totalmente diferentes. E coloca Cada diferente nisso, hein? coloca diferente nisso, né? Pra quem conhece a Lúcia. Processos diferentes,
tempos diferentes, né? Exato. A Lúcia faz 1 ano que ela conseguiu a residência permanente dela, também teve, né, todo Mas o dia do trabalho. governo, não é mesmo? E nós já estamos quase pegando a nossa cidadania, né? Mas assim, foram totalmente diferentes. Sim, Nós exato. respeitamos o nosso, você respeitou o seu, você teve outras oportunidades, nós moramos em províncias diferentes. Sim. Então, Isso assim, não tem já como a faz gente. muita diferença. Que né? também faz muita diferença. Não tem como a gente comparar, Exatamente. né? Cada um tem o seu processo, tem o Exato. seu plano. E esse é o ponto, né? Quando a gente escuta a história do outro, e assim como nós estamos fazendo aqui, pegue aquilo que lhe for útil. Exato. Tá? Eu acho que isso é Que é o muito mais importante. importante. Exato. Você escuta a história do outro e não se visualize naquela história, mas sim aproveite o que for útil. Assim como a história do Joel e da Bruna teve um caminho diferente, eles abraçaram também todas as oportunidades, conseguiram, dentro do tempo deles, realizar tantas coisas. Se você for se comparar com eles, talvez você vai se frustrar. Se você se comparar comigo, então, nossa, você vai se frustrar muito, porque o meu processo foi completamente diferente. Completamente diferente. Então, respeite a sua história, respeite o seu tempo e abrace as oportunidades também. Quem sabe o Canadá pode te surpreender. E pode. Com Pode certeza. muito. Com certeza. E sua visão do Canadá, de quando você chegou, é diferente hoje? Sim, o Canadá está diferente, né? Canadá Acho mudou importante muito. a O gente mundo falar mudou, sobre- né, em geral. Justo, Acho justo. que, inclusive, nós passamos... A nossa chegada no Canadá veio seguida de uma pandemia mundial, Exato. né? Então, assim... Não tem como não mencionar disso. Não tem, não porque muita gente fala, o Brasil tá difícil, o mundo está difícil. Sim, tá? o mundo tá difícil. O mundo está diferente. Ninguém imaginou que nós teríamos a pandemia, que passaríamos pela situação que nós passamos. Então, com isso, obviamente, o cenário do Canadá mudou muito, Mudou. né? Principalmente em termos econômicos, em termos de imigração. Então, obviamente que a minha visão em relação ao Canadá acabou mudando, porque o Canadá mudou. Sim, Né? exato. Então não tem como não mudar essa nossa visão. Agora, boa ou ruim depende da perspectiva da pessoa. Exatamente. Né? A pandemia, obviamente que a pandemia é algo ruim, mas muitas pessoas conseguiram abraçar determinadas oportunidades justamente por causa da pandemia. Que se não tivesse tido a pandemia, talvez essas oportunidades não teriam teria surgido. surgido. Então, assim, Exatamente. mesmo em algo ruim, a gente A consegue gente tirar conseguiu extrair algo bom. Então, Exato. e isso vale Até pra porque tudo na nós vida. crescemos aqui no Canadá Justo. dentro de uma pandemia. Exato. Nós né? tivemos que vencer a dificuldade no meio da No pandemia. meio, exatamente. Então- Tivemos que nos reinventar. E assim, foi o início da nossa vida aqui, então assim, não existia só a sobrevivência, existia um plano Canadá, a sobrevivência, a nossa sobrevivência. A incerteza do futuro. A incerteza do futuro. No nosso caso, nós tivemos filho, né? O Joshua nasceu no meio da pandemia. Então assim, foram muitas coisas que a gente precisou enfrentar, né? No meio de tudo isso. O TR to PR foi um oba-oba, que nem falaram esses dias hoje pra gente. É. Mas migraram por causa do oba-oba do TR to PR. A gente ficou trabalhando a pandemia inteira e chamaram de oba-oba. Mas eu acho isso curioso porque uma pessoa que fala isso, ela não compreende de como que funciona o processo de imigração. Por que existe imigração no Canadá? Porque a imigração, ela visa atender uma necessidade Do país. econômica do país. Então, o TR to PR Pathway foi uma estratégia fantástica do governo para quê? Para arrecadar dinheiro e reter esses imigrantes aqui no Canadá durante a pandemia. Por quê? Porque estava tão difícil a situação que as pessoas estavam indo embora. E quando as exato. pessoas estão indo embora, o que elas estão levando com elas? Dinheiro, claro. para ajudar na economia. Dinheiro, do mão de país. obra, tudo, né? Exatamente. Se as Em pessoas um- estão saindo do país, como que o país Onde vai estão os sobreviver? pagadores de impostos, não é mesmo? Onde? Então essas pessoas elas estavam saindo do Canadá. Então foi uma estratégia do governo para reter essas pessoas. Só que essas pessoas só conseguiriam aplicar se elas estivessem trabalhando, contribuindo para a economia. Então, ler do engano é uma pessoa achar que um programa de ordem econômica é um programa simples. Não, você precisa atender os requisitos. Sim. Inclusive, uma informação aí para vocês, está em vias de ser anunciado, está um bafafá ali Olha só, nesse primeira mundo da mão. imigração, que teria um novo TR to PR Pathway. Olha Então, só, quem tá aí interessante. no college, quem tá aí como trabalhador, já adianta aí para vocês se prepararem. É o quanto antes que a oportunidade, ela só existe para quem está preparado. Então, Se prepare. se você não estiver preparado, você pode vir a perder uma oportunidade. Exatamente. Então, se você acha que é um oba-oba, se prepare para esse oba-oba, que pode ser que tenha outro É vindo verdade. por aí. E que bom que né? nós estávamos preparados naquele momento, né? Exatamente, Nossa, exatamente. eu, assim, Poderia ter ficado em casa recebendo do governo. Pois é. Era uma Poderia, opção colocada exatamente. na nossa frente. Exato, exatamente. exato. E a gente não ficou em casa, a gente A gente não tinha essa possibilidade. não tinha. A gente não Quem tinha. realmente veio
aqui com compromisso de conseguir a residência permanente não pode se dar ao luxo de não estar trabalhando. E não é assim, estar trabalhando em qualquer coisa. Não é assim que funciona. Você realmente precisa atender alguns critérios de elegibilidade do governo. Então, exatamente. A imigração, se você conseguir compreender essa questão da elegibilidade, aí, meu amigo, aí... Você vai entender todo o processo. Exatamente. Né? Agora me fala, se você estivesse no Brasil hoje, você ainda viria pro Canadá? Boa pergunta. Eu acho que, relacionando com o que eu falei no início, eu não tenho como saber como estaria a minha vida hoje no Brasil. Analisando o meu cenário de antes, que pra quem não sabe, inclusive tem um vídeo que eu gravei com os meninos do podcast, um episódio onde eu conto um pouco mais a minha história, mas eu era bombeira militar no Brasil. Então eu era funcionária pública. Eu tinha um dinheirinho lá caindo na minha conta todos os meses. Só que muita gente tem essa ilusão de que com funcionalismo público você tem uma estabilidade. Mas infelizmente isso não te garante uma boa qualidade de vida. Sim. Então, se a inflação aumentar, tudo aumentar. Exato. Aquele então, seu salário. Exato. Então, se o Canadá mudou, o Brasil também mudou. Sim. Então, eu não sei qual seria a realidade que eu teria hoje no Brasil, mas a julgar pela realidade que eu tinha no passado, com toda certeza. Com toda certeza. Apesar de todos os apesares, apesar de toda a mudança do Canadá, aos meus olhos, pelos motivos que eu decidi vir pro Canadá, ainda vale a pena. Ainda continua sendo a minha melhor escolha. Mas o Canadá piorou nesses 6 anos? O que vocês acham? Pois é, depende em que sentido que a pessoa tá querendo analisar. Depende aos olhos, né, da pessoa. Exato, eu até fiz um vídeo recentemente lá no meu canal falando sobre os números do Canadá, os números de pessoas que chegaram, crescimento populacional. Então, muitas pessoas chegaram aqui no Canadá, só que os serviços do país, eles não cresceram na mesma proporção, ou seja, o governo não consegue atender a demanda de pessoas que existe hoje no Canadá. Então, por isso até, inclusive, que teve esse freio na chegada de pessoas. Para quê? Para que os serviços conseguissem realmente voltar a ser o que era. Então, assim, esse estar pior é um pouco complexo, né? É muito leviano a gente falar assim, está pior ou está melhor. Depende. A minha vida hoje está muito melhor, apesar de todos os apesares aqui do Canadá. Assim como eu falei no início do vídeo, eu jamais imaginei que eu estaria vivendo a vida que eu tenho hoje. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar a vida que eu levo hoje. E mesmo assim, o Canadá, aos olhos de muitos, está pior. Mas a minha vida está muito melhor. Eu acho que diante do que a gente vive aqui, da nossa realidade aqui, pra gente o Canadá tá muito bom, né? Eu falo do nosso cenário, né? Um casal com filhos, morando numa cidade, tudo bem, hoje Calgary já não é uma das cidades mais baratas, mas pra gente continua funcionando, pra gente a estrutura, ela é super boa, nós temos nossos negócios aqui, a nossa empresa, então assim, pra gente, mas eu acho o Canadá tá muito bom. Importante frisar, o Canadá está bom para nós, por quê? Porque nós passamos pelo vale. Sim. Né? Para você chegar no pico, você passa pelo vale. É verdade. A gente pagou o nosso pedágio. A gente chegou no fundo do poço. A gente estava aqui na pandemia, nós trabalhamos, perseveramos. Todos nós, eu acho que a gente trabalhava em mais de um emprego. College online. Também, a gente até pegou um tempo college presencial, college online. Aí você tem que trabalhar em shift durante o final de semana, shift de madrugada. Eu trabalhava de madrugada. Um dos trabalhos que eu tive foi como segurança. Trabalho que pouquíssimas pessoas querem fazer. Então, assim, obviamente que se você analisar a minha vida de hoje, fala, nossa, que vida fácil. Claro, mas eu fiz a minha vida ser fácil. É que assim, muitas pessoas nos acompanham, elas esquecem do passado, né? Ela tá enxergando o que ela tá vendo hoje nas redes sociais. Eu quero ver e aquele 1% que a gente posta, né? Mas não viu todo o nosso histórico do que nós fizemos. Qual que foi sua jornada? Bom, eu trabalhei como garçonete, trabalhei como babá, depois veio, de nani, depois veio a pandemia, mas daí depois tive os meus filhos, né? Fiquei em casa cuidando dos meus filhos. Estou até hoje, mas nisso a gente teve a oportunidade de empreender, de ter a nossa empresa aqui. Então, assim, ninguém viu o que a gente passou, né? Todo mundo tá vendo agora. A vida fácil, ela vem de um momento difícil. É você que torna a sua vida fácil. Por quê? Porque você trabalhou para chegar neste momento. Então, a todos que estão nos ouvindo, se você está passando por um momento difícil, se você chegou seja aqui no Canadá e no Brasil também. Exatamente, porque a vida ela vai ser difícil. Eu costumo falar lá no nosso canal, a vida é um eterno ciclo de resolução de problemas. Não interessa onde você mora. No Brasil a vida tá difícil, muita gente, você vai ouvir muita gente falar, a vida tá difícil no Brasil, a pessoa no Canadá, a vida tá difícil aqui, vai pra Europa, a vida tá difícil aqui, Portugal tá difícil. Difícil em lugar qualquer tá difícil. Escolha o seu difícil. Exatamente, a vida sempre vai ser difícil. Só que como que você pretende melhorar essa sua vida?
vida. Aí é contigo. Vocês verdade. acham que hoje tá mais difícil pra chegar, pra começar a vida do que foi 6 anos atrás? Depende. Começa você, Bruna. Depende. O meu depende, começa você. Eu acho que hoje, óbvio que o cenário no Canadá hoje tá um pouquinho diferente, mas depende do seu ponto de vista. Eu acho que se você chega aqui com um bom planejamento, disposto a pegar um emprego de entrada ou qualquer coisa que surgir na tua frente pra você iniciar a sua vida, você primeiro precisa entrar. Eu penso assim, você primeiro precisa entrar, você precisa começar a gerar sua renda em dólar, você precisa começar a só entrar no mercado. A partir que você entrou no mercado, eu acho que daí você tem uma oportunidade de começar a crescer, de começar a criar outras estratégias pra mudar, pra buscar melhorar, pra você atingir aonde você quer chegar. Agora, se você chegar aqui no Canadá, vou esperar achar uma vaga de engenheiro, de engenheiro de IT, ou de arquiteto, ou de não sei o quê. Ah, porque é isso que eu fazia no Brasil. Ah, eu não tô disposto a trabalhar no entry level. Aí, meu amigo, você vai pedalar? Você vai pedalar. Eu acho que tem até a perspectiva do antes de chegar. Porque até existe a oportunidade da pessoa já chegar aqui no Canadá com cenários diferentes. Sim. Então depende muito da forma como você chega aqui, do planejamento exatamente. que você tem para essa chegada, do seu nível de disposição para essa jornada. Então por isso que depende. Então tá mais difícil para que perfil, né? Exato. Qual que é o seu perfil? Qual que é o seu nível de disposição? Para qual cidade que você tá indo? Então depende. As oportunidades aqui do Canadá, elas mudam conforme a economia, o cenário político e econômico. Então assim, tá difícil para alguns, mas tá muito mais fácil para outros. Tá difícil, tipo, o modelo que nós viemos de college. Aí, meu amigo, aí realmente você tem que moldar o seu plano de acordo com a necessidade e oportunidades do Canadá. Se você quiser copiar a história de outras pessoas, por si só você já tá escolhendo um caminho difícil, porque não é de acordo com o seu perfil. Então, realmente, se você ficar batendo em algo que realmente não é compatível com o seu perfil, sempre vai ser difícil. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Então, realmente, entenda como que funcionam essas oportunidades do Canadá, os processos de imigração, para então você escolher o caminho mais fácil. Não que seja fácil, mas diante mais fácil da sua realidade. Exatamente. Exato. Perfeito. E hoje você vive o que você planejou há 6 anos atrás? Não, eu vivo muito mais e muito melhor do que eu planejei há 6 anos atrás. Olha só. Sem sombra de dúvidas. Eu jamais poderia imaginar que a vida me apresentaria as oportunidades que eu tenho hoje, a realidade que eu tenho hoje, mas jamais, assim, vocês conhecem a minha história. Eu pretendia ser policial aqui no Canadá, inclusive vários vídeos que eu fiz com vocês, eu sempre batia nessa tecla. Sim. Eu vim pra cá pensando no funcionalismo público, porque era a realidade que eu conhecia no Brasil. Então, é como que a gente vai buscar uma realidade diferente se a nossa única visão é voltada para essa realidade. Pra isso. Então, assim, o Canadá me apresentou inúmeras oportunidades. Assim como eu falei, foi no Vale, né? Passando por esse vale, que eu comecei a abrir meus olhos para outras perspectivas. E eu abracei as oportunidades. Então, eu sou muito grata a tudo que o Canadá me proporcionou. E a minha realidade, certamente, é muito melhor. Muito eu acho que o Canadá ele tem esse ponto de abrir a mente. No Brasil, a gente é muito fechado naquela ideia do tipo, o meu pai quer que eu seja médico, meu pai quer que eu seja engenheiro e eu preciso seguir essa carreira até o final da minha vida. Por quê? Porque meu pai falou que eu precisava seguir, eu tive que fazer essa faculdade e muitas vezes as pessoas são frustradas com isso porque não são coisas que elas gostam. E aqui no Canadá, o Canadá te dá a oportunidade de você pensar fora da caixa, de você ser livre, de você buscar aquilo que te traz felicidade, né? Seja um emprego de engenheiro, de médico, ou seja um emprego você trabalhando numa loja e você tá feliz. Depende muito do que você busca pra si mesmo, né? Então, você tem a oportunidade de você buscar e alcançar aquilo que você deseja. E do nível de disposição. Tem gente que não está disposto. Por exemplo, Não tá. Vamos botar um cenário aqui. É um advogado. Tem um advogado que ele chega com um bom nível de inglês, já com a residência permanente, e ele está disposto a passar pelo processo de validação do diploma. Em 2 anos, 3 anos, essa pessoa vai ser advogado aqui no Canadá. Um advogado passou pela prova do bar, ele vai conseguir realmente ser advogado, atuar como advogado. No mesmo cenário, tem outro advogado também, nível intermediário de inglês, não quer melhorar o nível de inglês, veio por uma via que infelizmente vai fazer com que ele demore um pouco mais para conseguir a residência permanente, talvez veio por meio de um mestrado,
E essa pessoa já vai estudar aqui no Canadá o mestrado. E depois disso, ela ainda vai ter que fazer o processo de validação. Talvez ela já nem esteja mais disposta depois que termina o mestrado. Então, os dois são advogados. Cada um escolheu um caminho. Seguiu um caminho. Então, Exatamente. depende muito do seu nível de disposição e do seu perfil. Até que ponto você está disposto a construir a realidade que você quer aqui no Canadá. É isso aí. E Lúcia, me conta um pouco sobre você, assim, a Lúcia de hoje, né? Como que ela tá? Bem diferente da Lúcia de quando ela chegou. Além de ter envelhecido, né? Brincadeira. Todos nós vamos envelhecer. O que acontece? Eu vim aqui, como eu falei anteriormente, pensando na polícia. Só que o meu caminho mudou completamente. Eu também acabei empreendendo, eu acabei fazendo alguns investimentos muito acertados e oportunidade de mudar completamente de carreira. Então hoje eu faço faculdade de psicologia aqui no Canadá, estou quase acabando, quem sabe em breve, né, eu consigo finalizar. Vai Meu finalizar. próximo passo é o mestrado, então... Olha que legal. E o Canadá que me apresentou essa oportunidade. Olha só. Então eu mudei completamente como pessoa, até inclusive deixo o convite aqui pra vocês pra assistirem o nosso primeiro vídeo. É o primeiro vídeo que eu fiz com os meninos aqui no Canadá, foi até uma gravação em 2020, durante a pandemia. Então, se você assistir esse vídeo, a gente está fazendo um comparativo entre Ottawa e Calgary. Você vai perceber o quanto que nós estávamos novos, a nossa exposição, energia, tudo, né? A perspectiva sobre o Canadá era diferente. Era diferente. Então, assim, eu mudei completamente. Hoje eu sou uma outra pessoa, visivelmente mais madura. Quem acompanha o canal desde 2019 consegue perceber isso. Foram as situações da vida que me fizeram amadurecer desta forma. Então, eu me tornei uma pessoa completamente diferente e hoje eu estou muito feliz com essas oportunidades que eu consegui abraçar aqui no Canadá. E olha só como somos bem diferentes, né? A minha visão, assim, o Canadá, ele me deu a oportunidade de criar uma história com a minha família que talvez eu não pudesse ter no Brasil, né? Hoje nós temos nossos 2 filhos, hoje eu posso dedicar tempo a eles, né? Cuidar deles, ter uma maternidade mais acompanhada de perto, eu não preciso trabalhar horas e horas pra fora. Então, assim, pro meu projeto familiar, assim, de vida, nossa, é fantástico, fantástico. Acho que eu tô vivendo o melhor, assim, do que eu poderia imaginar viver, assim, família, filhos, estar dentro de casa, cuidar, né, deles e tal. Talvez eu tenha abandonado um pouco o meu lado profissional, ok. Eu acho que eu ainda tenho tempo de recuperar e o Canadá me dá a oportunidade de recuperar. Mas você tá cumprindo a missão mais importante da sua vida. Exato, exato. Talvez eu não me sinta... Tem mulheres que se sentem culpadas, né, disso, mas talvez eu não me sinta culpada exatamente porque eu sei o propósito da minha família. Sim. E eu sei que estando em casa, eu fortaleço o cabeça, né, da minha casa, Com que é o toda meu certeza. marido. E daí é o que a gente cresce. É como a gente cresce. E é interessante até frisar como que nós duas temos cenários completamente diferentes. Sim. E mesmo assim, tendo cenários diferentes, morando em províncias diferentes, a gente conseguiu encontrar o nosso caminho, Exato. encontrar o nosso lugar aqui no Canadá. Exatamente, cada uma trilhando o seu caminho. Eu acho que é isso que é legal, né? Cada uma conseguiu desenvolver, procurar o seu caminho e, enfim, isso é muito bacana. Obrigada, Lúcia. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história, das suas perspectivas. Se você ainda não segue Canadá Mais Que Um Sonho, gente, Lúcia, vai lá, se inscreva no canal dela. Se inscreva no nosso também, se você não é inscrito, tá? Deixa aqui o seu comentário se você gostou desse bate-papo. E já te convido a assistir os outros vídeos que nós gravamos aqui. Nós temos mais, uns 2, né? Tem vídeo de podcast. Tem vídeo comparando o Ottawa com o Calgary. Verdade. Tem vídeo nas montanhas. Minha gente, eu tenho carteirinha aqui neste canal. Tem carteirinha. De presença. Mais de Exatamente. 4, 5 vídeos aqui neste canal. É isso aí. Vamos Então, fazer assista uma todos eles. playlist Posso aí. mandar a de última pergunta para finalizar? Pode. Como que você acha que vai estar o Canadá e a sua vida daqui mais 6 anos? Nossa, eu ainda não consegui parar pra pensar nisso. Mas aí que tá. Olha só. Se a gente for olhar a nossa vida de 6 anos atrás... Ela melhorou muito. A gente não imaginava. Justo, esse é o ponto. A gente não imaginava. Então, por mais que a gente consiga visualizar uma vida daqui 6 anos, talvez ela não esteja da forma como a gente imagina. Eu sempre... eu gosto de criar mapas de visualização e eu desejo que a minha vida esteja infinitamente melhor do que eu mesma consigo imaginar. Exatamente. Passar por E essa... o Canadá, como que você acha que vai estar? O que acontece? A gente tem que analisar o cenário atual, né? Se continuarmos neste caminho que tá, que eu vejo muita melhora do começo do ano para agora, e eu
desejo que o Canadá melhore cada vez mais, com toda certeza. Eu acho que a imigração ela vai ser muito mais voltada para trabalhos qualificados que ajudem a economia. Então já deixo aqui de sugestão para vocês a estudarem mais sobre a imigração, porque é ali que vocês vão encontrar muitas respostas, tá? E lembrando que a imigração ela existe há muitos anos, desde quando o Canadá precisa de imigrantes. Exatamente. A economia do Canadá precisa de imigrantes. E sempre mudou, né? Sempre teve mudanças. Imagina para as pessoas que estavam imigrando para o Canadá, era muito mais fácil imigrar antes do processo de Express Entry. Imagina quando teve essa mudança. E tá tendo mudança de tempos em tempos. Eu acredito verdadeiramente que é a questão de perfil. Se a pessoa souber compreender esse conceito de perfil e mais as oportunidades, acabou. Pronto. Isso que vai... Ela funilou o perfil dela. Um ponto bem importante. A gente pode falar aqui de governo, a gente pode aqui falar de violência, a gente pode aqui falar de sistema, mas no final das contas, honestamente, aqui cá entre nós, é você que vai construir a tua história. Exatamente. Seja aqui no Canadá, no Brasil, em qualquer lugar. Exatamente. É o seu nível de disposição. Se você realmente estiver disposto a fazer esse esforço extra, a sair da sua zona de conforto, você pode estar em qualquer lugar. A sua vida vai prosperar. O Joel poderia ter ficado parado, sem ter feito as correrias que ele fez para conseguir trazer o sustento para casa. A Bruna poderia não ter feito o trabalho dela de nani. Só o fato dela não ter trabalhado como nani já teria ceifado uma grande oportunidade de imigração. Então, que foi o caminho que nós fizemos, né? O TR2PR, fui eu que fui a aplicante principal. Aplicante, justamente porque eu estava trabalhando como nani. Então, assim, muitas vezes, se você for analisar, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, se você for analisar ali a história, o elemento principal dessa história é você. É você. Então, foca mais em você. Não fica olhando muito pro macro. Olha pro micro. Olha pro teu ambiente. Olha pro que você tá fazendo, que a resposta tá ali. É isso aí. Lição de vida pra você. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa uma mensagem pra Lúcia também. E obrigada, Lu, mais uma vez. Até mais. Tchau.